Bom, vamos dar continuidade às apresentações, entrando agora no contexto de questões fundiárias. Lembrando que o grupo é formado por José Manuel e Leandro Andrade, tá? Quando a gente fala de questões fundiárias, a gente fala de um assunto que está diretamente ligado à aquisição de terras, onde ocorreram diversas negociações entre grandes latifundiários e funcionários, certo? Quando a gente fala de questões fundiárias, a gente precisa falar da estrutura fundiária, que é a base de tudo isso, onde se caracterizou pela acumulação da maior parte das terras por grandes latifundiários, que eram aqueles donos de terra, donos de fazenda, com grande poder aquisitivo, certo? Esse cenário teve algumas mudanças durante o Brasil colônia, que principalmente se baseou na mudança de escravos para funcionários de terra. Porém, isso não mudou totalmente. Por quê? Porque o que ocorreu foi o seguinte: essas pessoas deixaram de ser escravos, deixaram de apanhar para trabalhar só para comer, que muitas das vezes nem conseguia se alimentar direito porque o corpo não aguentava. Essas pessoas não resistiam a essa vida que elas levavam. Então ocorreu uma negociação entre os grandes latifundiários e esses empregados, que no caso era divisão de terras para essas pessoas, onde elas trabalhariam dentro dessas terras para que conseguisse pagar as terras e, além disso, gerar recursos para conseguir extrair subprodutos daquela terra. No caso, era produção em relação a café e arroz, certo? Bom, sobre a origem da estrutura fundiária, iniciou-se primeiramente com a colonização dos portugueses, na qual motivou os primeiros problemas na estrutura fundiária do Brasil. Com isso surgiu implantações das capitanias hereditárias, que concentrou os territórios conquistados em 15 lotes, começando pelo litoral. Bom, sobre a implantação das capitanias hereditárias, isso foi passado de pai para filho, na qual o território brasileiro pertencia a Portugal. Quando foram separadas as faixas de terras, foram concedidas aos nobres, e com isso com a confiança do rei João. Isso quer dizer que a coroa portuguesa no Brasil estava com seus recursos escassos e delegou a tarefa de colonização e exploração de algumas áreas. Elas motivaram o desenvolvimento de vilas e as províncias também. Bom, com o passar do tempo, surgiu que entrou em vigor a Lei de Seis Marias, na qual essa lei ela determinava que o donatário doava pedaços de sua capitania para os colônios, que eram selecionados pela coroa, como o qual eu falei antes, que com isso eram encarregados pelos cultivos de repassos de produção. Os donatários eles eram responsáveis pelo equilíbrio econômico e judicial, sendo rapidamente substituído caso sua capitania não rendesse lucros. E com o passar dos anos, o mercado externo passou a ser abastecido pelas lavouras de cana-de-açúcar na região Nordeste. E logo após, já no ano de 1850, que foi criada a Lei de Terras. Essa Lei de Terras, o governo ele decidiu que as propriedades ocupadas fossem registradas pela organização privada, e as demais tinham como encaminhamento para a venda. O efeito dessa lei ela teve diretamente ligadas aos escravos, porque os imigrantes europeus eles chegavam para trabalhar na produção de café, e o acesso à terra tornou-se possível
tornou-se impossível porque o poder da acumulação permaneceu entre as classes dos fazendeiros, ou seja, entre as classes maiores. Bom, com relação à divisão das terras, temos alguns subgrupos dentro disso, certo? Bom, os minifúndios são áreas com extensões menores que 100 hectares, utilizadas para agricultura de subsistência, principalmente. O que seria uma agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é aquela onde maior parte do lucro é apenas para se manter, para manter sua família. Então, a pessoa vende os produtos que ela gera ali dentro daquela área, e os outros produtos são para consumo. Então, o foco não é um crescimento, é só se manter, certo? Cerca de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira são produzidos nessas regiões, que é onde a gente vê principalmente a importância da valorização dos pequenos produtores, certo? Que corresponde a grande parte da produção. Bom, em relação aos latifúndios, os latifúndios são uma dimensão entre espaços voltados para a agroindústria, de exploração. São terras improdutivas compradas para impulsionar a especulação imobiliária. Quando a gente fala de especulação imobiliária, são aquelas grandes áreas que são compradas para induzir a população de que ali vai ocorrer um grande empreendimento, um grande apartamento ou condomínio, com o intuito de valorizar aquelas terras e induzir as pessoas a comprarem mais naquela região, com valores mais altos, o que também gera alguns aspectos negativos em relação a empreendimentos, investimentos que geram prejuízos. Quando, por exemplo, houve uma especulação imobiliária em uma região, então se vai ter uma grande circulação de pessoas, um grande empreendimento de moradia, necessita-se de outros componentes. No caso, são supermercados, são farmácias. Então, alguns empreendedores acabam investindo nessas áreas que ocorre a especulação imobiliária e acabam tendo grandes prejuízos, certo? Dentro disso, temos as empresas rurais, que são aquelas pequenas propriedades também voltadas para a agroindústria, certo? Bom, sobre o êxito rural, no Brasil, ele é um fluxo migratório do campo para a cidade. Com isso se destaca os pequenos proprietários, que não conseguem acompanhar a exigência do mercado, do campo para a cidade, e acaba acumulando dívidas bancárias provenientes de empréstimos e na qual são obrigados a vender suas terras para os grandes latifúndios. Bom, o êxito rural, ele surgiu, ele trata-se de um elemento diretamente associado a várias dinâmicas socioespaciais, tal como a urbanização e a industrialização. E um dos maiores exemplos que a gente pode ter são a ocorrência no qual a ocorrência de aceleração no processo de urbanização, porque acontece que valores repulsivos que são atrativos e não gerando renda financeira naquele determinado lugar. E com isso, o emprego, como eu falei, ele fica restrito e diversas vezes o trabalhador precisa abandonar esse local em busca de outras condições de vida, e na qual vai entrar a reforma agrária no país. Bom, em relação
aos aspectos negativos causados pelo êxodo rural, podemos citar principalmente quando tem a ocorrência de pessoas saírem do campo em direção à cidade, onde já encontram uma cidade com a população elevada, com poucas chances de emprego. E o que acontece é o seguinte: essa população ela acaba não tendo boas oportunidades, principalmente em relação a que quando geralmente as pessoas que vêm do campo não têm um estudo elevado, às vezes não conseguem nem completar os seus estudos até o ensino médio. Então não tem grandes oportunidades. Então o que acaba gerando é que essas pessoas acabam vivendo nas favelas. De uma simples forma de dizer é isso. Então eles acabam vivendo em regiões que o custo de vida é menor, porém eles na maioria das vezes têm uma vida pior do que quando estavam no campo, porque não encontram melhores condições de vida e nem uma renda boa para ter uma qualidade de vida melhor. Com isso, a gente pode dizer que uma solução seria a distribuição de terras para estimular o crescimento da produção de alimentos. Esse crescimento vai gerar um maior mercado de exportação, com isso a geração de postos de trabalho, sobretudo também nas quedas das desigualdades e assinados dentro do campo, gerando visibilidade e é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho e fico nossos agradecimentos.